certa, o homem certo para combater tudo aquilo que vem se opor ao cristianismo. E quem sabe, meus irmãos, para esse nosso tempo, Deus levantou você. Daqui a pouco, a gente já meio combalido, a gente já meio enfraquecido pela própria vida, pela própria condição física nossa. Mas Deus tem preparado irmãos amados, queridos, com bastante unção do Espírito e com bastante sabedoria e conhecimento da palavra de Deus para ficar no lugar dos heróis da fé, tombados por esse caminho e já então perseguido e caminhado por muitas pessoas, né? Por muitos homens valorosos de Deus. E então falamos sobre o panteísmo. Lá na Índia é onde nós encontramos um melhor exemplo do panteísmo. E eu disse ontem uma coisa aqui, eu quero lembrar, que muitos de nós lá no Brasil pensamos que a influência africana, por causa das condições escravagistas que se impuseram no nosso país durante um certo tempo, que o país foi grandemente influenciado pela África, por causa daquelas crenças esotéricas, espiritistas que se levou lá para o Brasil. Mas acontece que é na Índia que irradia, é da Índia que irradia coisas como reencarnação, coisas como tudo é Deus, e é de lá, foi lá que inclusive eu mencionei aqui, os Beatles foram procurar, e o Roberto Carlos também, conforme diz lá o rei Roberto Carlos lá no Brasil, foi lá também que ele foi procurar, vamos dizer assim, inspiração para suas canções, suas músicas. Então, mas meus irmãos, é lá também que se encontra templos, se encontra adoradores de tudo quanto é coisa animada e inanimada neste mundo. E nesta manhã nós vamos prosseguir aqui falando um pouquinho sobre o materialismo. E aqui está algumas linhas falando sobre o materialismo. E eu quero dizer para os irmãos que este é um perigo que nós também temos que enfrentar agora. E é preciso muita graça de Deus em nossa vida, para que nossa pregação, nosso ensino, e não somente aquilo que nós falamos, não somente aquilo que nós escrevemos, mas a nossa própria vida, o nosso próprio testemunho. E muitas pessoas pensam que quando o pregador, o expositor da palavra de Deus está falando sobre testemunho, muitas pessoas pensam que é quando naquele culto de quinta-feira ou de quarta-feira, que o pastor abre oportunidade para as pessoas contarem as bênçãos, contarem as coisas, e as pessoas vão lá, às vezes trêmula, vermelha de vergonha, pouca gente na igreja, e aí chega lá, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito alegre com Jesus. Jesus me salvou, me batizou com o Espírito Santo, para os irmãos que oram por mim, e sai correndo ali, morto de vergonha. Não somente isso que nós expressamos é bom, mas precisamos também numa conduta de vida, que não somente aquilo que dizemos, mas o nosso modo de viver condiga com a fé que nós falamos com a nossa boca que temos. E nos lembrando sempre, meus amados irmãos, de que o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa esperança, a nossa meta, não é simplesmente para esse plano, para essa vida que nós levamos aqui. Porque se nós, conforme disse Paulo, tivermos esperança só para esta vida aqui, então somos os mais miseráveis de todos os homens. Então levantemos a nossa cabeça cada dia e olhemos além daquilo que os nossos olhos podem divisar, lembrando que o Senhor Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então este evangelho que nós vivemos,
Esse evangelho que nós pregamos é um evangelho que precisa ser levado à frente no poder do Espírito Santo. Eu tenho sido questionado muitas vezes, por onde a gente tem passado, não são muitos os lugares, mas as pessoas muitas vezes se acercam de mim e dizem: pastor, por que é que a gente não tem mais visto milagres? E alguns até já questionaram: pastor, por que nós não temos mais visto as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo? E essas pessoas estão enganadas. Os milagres estão acontecendo, ainda que milagres, eles são realizados não para pôr o expositor da palavra, o pregador, em destaque, mas eles são realizados para provar, para mostrar a divindade, mostrar o poder que o Senhor Jesus Cristo exerce sobre o mundo espiritual, sobre o mundo natural, sobre o corpo físico, o corpo humano, não é? Então, meus amados irmãos, vamos olhar um pouquinho além daquilo que está ao alcance da nossa sensibilidade, do nosso senso de observação e de perceber as coisas que estão ao nosso redor. Nossa vida não é somente para este momento, não, a nossa vida é para o tempo e para a eternidade. O materialismo pensa e prega e ensina que o homem é uma máquina, que o conceito do bem e do mal até nem existe, mas nós dissemos aqui que o homem é um ser moral e que é o único ser que Deus criou que tem, graças a Deus, o senso, a sensibilidade de conhecer e evitar o mal, de conhecer e procurar o bem, porque o bem é bom, mas o mal é mal, não é? E então esse é o materialismo. Eu sei que as pessoas hoje em dia vivem em função daquilo que tem, daquilo que ganha, e existem não faltam pregadores que estão dizendo aqui que se você sofre, se você padece, ou você está em pecado, ou então você está amaldiçoado. Não é nada disso, irmãos. Não existe na Bíblia Sagrada uma teologia da prosperidade, conforme o pastor Elenay começou a falar ontem, mas existe sim uma teologia do sofrimento. Olha aqui, o Senhor na sua palavra nunca prometeu uma estrada espaçosa, nunca prometeu um caminho plano, mas ele disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que leva à perdição. Jesus disse assim: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é a cruz, senão uma representação do sofrimento, que é uma ilustração do sofrimento, essa cruz que muita gente já deixou de lado, essa cruz que muita gente já abandonou. É claro que eu não sou aqui um masoquista, um hedonista, que nós devemos procurar o sofrimento para mostrar que nós somos crentes. Não, senhores. Não, senhores, não é isso que eu quero dizer. Porque tem muita gente que sofre por algumas razões. Sofre pelos seus próprios erros e aí tem que pagar, tem que sofrer as consequências. Sofre porque o Satanás vem tentar colocar pedras no caminho, espinhos no caminho, para impedir a nossa passagem. E também sofremos às vezes por permissão de Deus. Só que quando nós sofremos por permissão de Deus, isto visa um crescimento espiritual. Isso visa uma edificação na fé. Isso visa uma experiência superior àquela que nós adquiriríamos por nossas próprias forças. Então, meus amados irmãos, se tivermos que sofrer por amor a Cristo, então isso vai indicar o nosso crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. De qualquer maneira, irmãos, nunca vamos colocar o carro na frente dos bois. Primeiro as coisas de Deus, depois as coisas materiais. Porque nós recitamos a oração do Pai Nosso,
dizendo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na terra e no céu, mas na minha vida eu mesmo faço a minha vontade. Né? Então, meus queridos, que Deus nos ajude. E, finalmente, aqui, essas poucas linhas sobre as crenças erradas, que eu considero os maiores perigos para o cristianismo, porque são disfarçadas e penetram sorrateiramente, sutilmente na vida cristã e na teologia cristã e causam um estrago. Eu nunca me esqueço que lá no nosso estado as pessoas faziam muitas colheitas de milho e depois colocavam algumas armadilhas, colocava algum dispositivo, que até nem me lembro mais quais eram eles, para impedir que entrasse animais nocivos, destruidores no paiol. Porque um ratinho só um ratinho podia destruir um paiol de milho inteiro. Por quê? Porque ele não vai ficar ali bem na frente, na primeira espiga, roendo ali. Mas ele vai lá para o fundo, se esconde lá, e muitas vezes pessoas viram destruídas a sua colheita de milho, porque não puderam perceber aquele pequenino camundongo ali fazendo aquele estrago. É assim que funciona as crenças erradas, o materialismo, o agnosticismo, o politeísmo e até o deísmo vai minando devagarinho. O rachador de lenha profissional não é como muitos de nós que muitas vezes a rachar uma lenha, com um machado rombudo, um machado cego, mas o rachador de lenha profissional, ele primeiro tem um ferrinho, uma cunha bem fininha, para fazer um primeiro corte no tarugo, na tora que ele quer cortar. E ele vai aumentando o calibre, ele vai aumentando a bitola de cunhas e vai colocando sempre uma maior, até que finalmente a racha aparece e o tarugo não pode resistir ao trabalho do lenhador, do cortador de lenha. É assim que funciona, meus amados irmãos, essas crenças errôneas. Vai minando aos poucos, vai contaminando a ortodoxia, vai contaminando a fé e daqui a pouco fica um gigante que é preciso muita batalha para ser destruída. E junto com essas crenças erradas ainda tem o deísmo. O deísmo é um perigo porque admite que há um Deus pessoal. Que haja uma pessoa divina, que até criou o mundo, mas insiste que depois que Deus criou o mundo, ele voltou as costas para o mundo, para a sua criação, para as suas criaturas, e falou assim: olha, agora vocês já estão criados, vocês se virem. Não, senhores, o Senhor criou, e Ele sustenta tudo aquilo que Ele criou, conforme diz o escritor aos Hebreus. Eu só vou ler esse verso para os irmãos, no Hebreus capítulo 1 e no versículo 3, aonde o escritor sagrado diz assim, olha só: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, louvado seja. E em Atos capítulo 17, 24 a 28, nós sabemos que nós estamos aqui porque o nosso Deus, que nos criou, e não somente a nós, mas todas as outras criaturas abaixo de nós, só podemos sobreviver e devemos a nossa sobrevivência pela misericórdia do Senhor, esse Deus provedor, esse Deus mantenedor, esse Deus sustentador que até aqui nos tem conduzido com vida, louvado seja o seu eterno nome. E assim, não quero insistir muito nesses pontos aqui,
os senhores vejam bem, tem pessoas que chegam na igreja, hoje eu vou dar um estudo bíblico sobre os demônios. Irmãos, é bom a gente conhecer os inimigos que tem que enfrentar, não é, pastor? É bom a gente conhecer. Mas, irmãos, não nos interessa muito, nós sabemos que os demônios são maus. Eles não estão aqui para fazer nenhum bem. Eu costumo dizer que o diabo pode até oferecer alguma vantagem, mas depois ele cobra muito caro. E então, meus amados irmãos, nos interessa a teologia. Tudo aquilo que nos pode fazer crescer no conhecimento de Deus, bem-vindo. Mas não nos interessa muito falar sobre os demônios. Então, mas conhecer o nosso Deus, o Deus a quem servimos, a quem devemos nossa existência, a quem devemos a nossa salvação, isso é muito bem-vindo, o conhecimento sobre esse Deus maravilhoso. Então, nós conhecemos alguma coisa acerca de Deus pelos seus nomes, que eu resumi aqui, até por causa do caráter da escola bíblica que temos, mas reitero aqui que eu ficaria feliz e satisfeito se tudo aquilo que foi ensinado aqui, nesta e noutras matérias, que com tanta sabedoria e propriedade e espiritualidade foi passado para os irmãos, está sendo passado para os irmãos, que os irmãos possam procurar mais, conhecer mais sobre os assuntos aqui ditos, né? E então podemos também conhecer mais acerca de Deus, como já conhecemos alguma coisa pelos seus nomes, também podemos conhecer melhor o nosso Deus através dos seus atributos. Deus bondosamente revelou-se por meio de uma linguagem que podemos compreender. É certo que a Bíblia, como nós a temos agora, passou por muitas versões, por muitas traduções, e muitas cabeças eruditas se curvaram diante de originais, não autógrafos, esses não existem mais, para poder apurar e trazer o melhor para nós. Sabe de uma coisa, irmãos? Não é uma tarefa fácil. Não pense que ter uma Bíblia em português, como nós temos aqui, podemos compreender, podemos assimilar o ensino bíblico. Não pense que isso teve um caminho fácil, não. Foi um caminho difícil, foi preciso longos anos de pesquisa, de interpretação. Muitos textos nas Sagradas Escrituras, primeiro de tudo, tiveram que ser interpretados, para depois então serem traduzidos e colocados nas Sagradas Escrituras em português para nós. Hoje, temos um exemplar da Bíblia Sagrada nas nossas mãos, com segurança, podemos dizer, 100% infalível. Nada daquilo que estava no original faltou aqui na tradução em português. Umas melhores, outras um pouquinho deficientes, mas todas elas preservaram, guardaram como um tesouro precioso as doutrinas das Sagradas Escrituras. Então Deus se revelou a nós, seres humanos, através de uma linguagem que podemos compreender. Graças a Deus por isso. Eu sempre gosto de usar um pensamento que diz mais ou menos assim. Veja bem, eu saí da minha casa. Eu fui fazer uma viagem bem distante, bem longe, num país estrangeiro qualquer do mundo. Fui lá para uma ilha remota, deserta, em algum lugar lá do fim do Pacífico, se é que podemos assim dizer. E o meu pai ficou lá atrás de mim. Desculpa. Aí, o meu pai sabe que eu, apesar de muita deficiência de linguagem, de gramática, falo português. Sou capaz de compreender alguma coisa. Eu não sei quantas mil palavras em português a gente precisa saber de verdade, conhecer tudo sobre ela, para ser considerado um erudito. Não sei quantas mil palavras, porque cada dia aparecem novos termos em português e assim por diante. Mas o meu pai sabe que eu fui lá para essa ilha remota, lá num cantão qualquer do mundo, e sabe que eu falo português, sabe que eu arranho o espanhol, sabe que eu entendo um pouquinho de inglês, sou capaz de me comunicar, pedir água, pedir banana, dizer que estou com fome, dizer que preciso comer um pedaço de pão,
sei pedir um regular small coffee, né, irmão? Um coffee maker. Então, a gente sabe se defender. E o meu pai me faz o favor de escrever uma carta para mim. Sabe que eu arranho português, que eu arranho espanhol, que sou capaz de pedir algumas coisas em inglês. E o meu pai vai e escreve uma carta para mim em alemão. E a carta chega lá para mim, eu digo, mas como que eu vou saber o que meu pai está me dizendo? Ele pode estar me xingando e eu não sei. Ele pode estar me repreendendo, eu não sei. Né? Mas se ele escrever uma carta em português, na língua que eu compreendo, então eu vou poder assimilar aquilo que o meu pai está me dizendo, está querendo me dizer. Mas em outra língua, numa língua que eu desconheço, como que eu vou saber as intenções do meu pai em me escrever? Irmãos, o nosso Deus, aleluia, escreveu para nós um livro inteiro no idioma que nós podemos compreender. Podemos conhecer o nosso Deus pela sua palavra, pela sua revelação, pelos seus atributos, pelo seu nome, glórias a Deus. Podemos conhecer o nosso Deus, Ele quer que nós o conheçamos. Deus quer ser conhecido nosso, meus amados irmãos. Aleluia. E também podemos conhecer o nosso Deus pelos seus atributos. As Sagradas Escrituras são essa revelação de Deus para nós. Ele é um ser infinito, é impossível qualquer criatura conhecê-lo plenamente. Por mais que nós conheçamos a Deus, através daquilo que aprendemos, através dos nossos sentidos, conhecemos a sua palavra. Eu não quero aqui trombetear acerca da minha vida, mas eu costumo ler a minha Bíblia 2 vezes todo ano. Todo ano. Eu começo dia 1º de janeiro, e sempre ali por 24, 25 de março, atrasando um pouquinho, dia 1º de abril, por aí, eu já estou terminando a primeira leitura. Eu leio quanto eu posso. A segunda leitura eu começo imediatamente após terminar, e aí eu vou devagar, anotando, apontando. E irmãos, através desses 51 anos que o Senhor Jesus me aceitou, eu já li a palavra de Deus uma centena ou mais de vezes, e cada dia eu descubro coisas novas. Quantas vezes ali na leitura da palavra de Deus, eu me vejo chorando, banhando a minha face em lágrimas, porque Deus continua falando com a sua palavra ao nosso coração. O Espírito Santo inspirador da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ele continua iluminando, irmãos, nossos corações, nos inspirando, meus queridos irmãos, para conhecer melhor esse Deus maravilhoso. Então, nos nomes de Deus, nós conseguimos aprender alguma coisa. E agora vamos continuar tentando alcançar um pouquinho mais do conhecimento de Deus através dos seus atributos, que são classificados assim. Em primeiro lugar, atributos sem relação entre si, isto é, o que Deus é em si próprio. Porque a tendência, algumas pessoas pensam assim, que Deus precisava criar algo que é para ele ter com quem se comunicar. Mas quando nós encontramos o Senhor Deus dizendo assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, desçamos e confundamos a linguagem, a comunicação do povo, isso nessa época ainda não havia nada, nem ninguém no mundo, não é? Só as criaturas inconscientes de si mesmo, que não têm consciência da sua própria existência, como acontece com o ser humano, mas Deus se comunicava consigo mesmo. A palavra Elohim é um indicativo de que nós temos uma unidade, temos uma pluralidade na unidade, de forma que a unidade que se nos apresenta nas Sagradas Escrituras é uma unidade composta e não absoluta.
atributos ativos, isto é, o que Deus é em relação ao universo. Os irmãos devem, nesse momento, procurar aí Isaías 57, 15, que fala ali da transcendência e da imanência de Deus. A impressão que nós temos é que Deus se escondeu lá no céu e ficou alheio às suas criaturas, que é também o pensamento do deísmo, como vimos acima, que o Senhor simplesmente está lá no seu trono de glória, separado, muito distante da sua criação, muito distante daquilo que ele mesmo fez para a sua glória, evidentemente. Mas aquele versículo diz que ele não somente está acima de todos, no seu lugar de habitação, que nós chamamos de céu, que é onde está posto o seu trono, e é de lá que ele sustenta, mantém, guarda, dirige o mundo, o universo que ele criou. Mas no final do verso está dizendo, ele também habita com o abatido e contrito de espírito. Ele não somente está lá, mas também está aqui, aleluia, graças a Deus. Ele não nos abandonou, não, Senhor. Está cuidando, velando, amparando, orientando, dirigindo cada dia a nossa vida, a história do mundo. Louvado seja Deus. E também os atributos morais, isto é, o que Deus é em relação aos seres morais, por ele criados. E nesse caso, isso aqui fala acerca de nossa vida, porque nós somos os seres morais que Deus criou, e também ele tem criaturas mais elevadas que nós não conhecemos direito. Falta-nos ainda muita coisa para conhecer sobre os miríades e miríades de seres angelicais que vivem à disposição de Deus para executar a sua vontade. Aleluia. Então nós não conhecemos bem ainda os seres angelicais, ainda que algumas pessoas professem saber tudo sobre eles. Não, até precisamos, irmãos, senhores como obreiros, como responsáveis por rebanhos aqui na terra que Deus lhes confiou, é preciso que nós oremos a Deus. É preciso que nós procuremos conhecer mais, saber mais alguma coisa sobre esses seres que estão acima de nós, mas também são seres morais. Eles também podem escolher, eles também têm consciência da sua existência, apesar de que a devem a Deus também, como nós a devemos a nossa própria existência. Mas eles têm liberdade como nós para escolher. Tanto é que um grupo enorme, não sabemos de quantos, já escolheu o mal e se tornaram os asseclas, os enviados, os emissários de Satanás. Mas a maior parte escolheu servir a Deus, como graças a Deus nós também temos procurado, temos escolhido servir a esse Deus. Então, precisamos criar coragem e adquirir mais conhecimento para ensinar a doutrina bíblica de seres angelicais, para ver se de alguma maneira nós conseguimos evitar o culto aos anjos, evitar, meus irmãos, a angelolatria, que é, por assim dizer, a matriz, que é, por assim dizer, a geradora de crenças erradas, já mencionadas aqui em cima, no parágrafo anterior. Então vamos ver. Atributos não relacionados à natureza íntima de Deus. Deus é espírito. Já ouvimos esse versículo citado, recitado aqui várias vezes durante essa escola bíblica. Deus é uma pessoa real, mas de natureza tão infinita que não se pode apreendê-lo plenamente pelo conhecimento humano, muito menos descrevê-lo satisfatoriamente em linguagem humana. Abre comigo a sua Bíblia rapidamente aí no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 18, aonde nós encontramos escrito assim.
Veja só, João capítulo 1 e o versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. De certo, muitos de nós temos procurado criar uma imagem de Deus na nossa mente. A Idade Média tentou retratar Deus como um vovozinho com o sobrolho sempre franzido, com uma barba bem branquinha e bem comprida, sempre pronto para mandar alguém para o inferno que por acaso fizesse alguma coisa errada contra ele. Não, irmãos, a Bíblia Sagrada não nos dá direito, não nos faculta a oportunidade para pintar um retrato de Deus. Aquela ideia de um diabo com dente de Conde Drácula, com rabo com ponta de flecha, e com orelha pontuda, e com chifre, e vermelho, aquilo é uma ideia medieval. Foi a mente humana que criou um diabo. O diabo é um espírito. O diabo é um ser espiritual, inclinado, tendente para o mal, né? E, meus amados irmãos, ele age de forma sutil, sorrateira, sempre com propósitos destruidores com respeito à obra de Deus. E ai de nós, meus amados irmãos, se não tivéssemos a porção do Espírito de Deus na nossa vida. Então, se alguém perguntar para o irmão, como é Deus? Não é uma pergunta bem formulada. Como é Deus? Quando meu filho mais velho era criança, ele sempre escutava os pregadores lá no Instituto Bíblico dizer da grandeza de Deus. E um dia ele chegou em casa, papai, Deus é do tamanho da nossa casa? Eu disse, é maior, meu filho. Deus é do tamanho da escola? Ele disse, é maior, meu filho. E assim foi. Aí eu disse assim, papai, como é que Deus, sendo tão grande, ele cabe dentro do nosso coração? Mas ele perguntou assim, porque perguntou, que tamanho será o coração do meu pai, que Deus cabe dentro dele? E se Deus cabe dentro do coração do meu pai, será que pode caber dentro do meu coração? Porque, de certo, pelo tamanho que eu sou, o coração do meu pai é maior do que o meu. Devia pensar assim, né? A gente nunca consegue saber tudo que as crianças pensam, mas esse é muito maior. Mas, papai, como é que ele cabe? Deus é tão grande, meu filho, é tão grande que ele pode se tornar do tamanho do nosso coração, pela sua própria grandeza, pelo seu próprio poder. Então, foi o Senhor Jesus Cristo que nos revelou quem é o Pai, que nos revelou como é o Pai, de maneira que se alguém perguntar ao irmão, como é Deus? Diga, Deus é como Jesus, porque o Senhor Jesus é que nos fez conhecer o Pai, louvado seja o eterno nome, glórias a Deus. Então, esta é a natureza de Deus, é a natureza íntima de Deus, não podemos descrevê-lo satisfatoriamente. Para um, Deus é o grande Criador. Para outros, Deus é o grande fazedor de milagres. Para outros, Deus é o sustentador. Para outros, Deus é aquele que está em toda parte, é aquele que faz tudo por nós, é aquele em quem podemos confiar, deitar nos seus braços, louvado seja o nome. Mas ele é isso tudo sim, mas muito mais do que isso, louvado seja o seu nome. Infinitude, Deus é infinito, não está sujeito às limitações naturais e humanas. A natureza de Deus está presente de igual modo em todo o espaço infinito e em todas as partes. Nada do que existe está separada da sua presença e do seu poder. Conforme disse um afamado escritor, seu centro está em toda parte, sua circunferência em parte nenhuma. Mas não nos esqueçamos, há um lugar onde sua presença e glória são revelados grandiosamente. Esse lugar é o céu, como fala o Apocalipse capítulo 4. E então, meus queridos e amados irmãos,
é esse o Deus que se basta. Ele não depende de nada do que ele criou para continuar a existir. Louvado seja Deus. Unidade. Deus é o único Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Números capítulo 9, 6 e 7, 1 Timóteo 1, 17, 6 e 15. Essas duas passagens eu gostaria de convidar os irmãos para rapidamente a gente passar ali. 1 Timóteo capítulo 1 e o verso 17 diz assim, veja bem. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, aleluia, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. E no final desta mesma epístola, então no capítulo 6 e no verso 15, diz assim, veja bem, diz assim, ao qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Atributos ativos, Deus e o universo. Deus é onipotente. Deus é onipotente para fazer tudo que esteja de acordo com a sua natureza. Então, Deus não pode fazer nada que contrarie a sua natureza. Vamos olhar algumas coisas que Deus não faz. Não faz, pode fazer, mas não faz porque é contrário à sua natureza. Como, por exemplo, fazer um círculo quadrado. Deus pode fazer um círculo quadrado? Pode, mas Ele faz? Não faz porque não interessa arredondar o quadrado. O quadrado é quadrado, o redondo é redondo, o círculo é círculo. Deus pode fazer gelo quente? Pode, mas é contra a sua natureza e não tem necessidade de fazer gelo quente, não é verdade? E muitas outras coisas, outras curiosidades assim, que Deus não vai se envolver com coisas tão pequenas, tão ínfimas, para mostrar que pode fazer tudo. Deus não tem necessidade de mostrar a sua onipotência, Ele o é, aleluia, em relação ao seu universo, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Nada está fora do alcance do poder do nosso Deus. Louvado seja o seu nome. Onipresença. Deus é onipresente. O espaço natural não o limita a ponto algum. Ele está em toda parte. Já foi mencionado aqui, também tenho escrito aqui o Salmo 139. Os irmãos sabem que já se tem falado aqui um pouco sobre isso, mas aqui nos Estados Unidos, há uns 20 e poucos anos atrás, surgiu uma nova teologia, dizendo que Deus só sabe as coisas imediatamente após aquele evento, aquele fato ter acontecido. Irmãos, não é isso que nós aprendemos no Salmo 139. Lá no Salmo 139 diz que Deus conhece todas as coisas antes que ela viesse à existência. Esses dias atrás eu estava lendo esse Salmo 139 e tem lá, eu nem vou ler aqui, tem lá um versículo, Senhor, antes que eu fosse, antes que eu existisse, eu era ainda uma massa informe, e tu já sabias, tu já conhecias aquilo que eu era. Irmãos, nós queremos saber alguma coisa acerca de nós temos que fazer um DNA, temos que fazer um hemograma completo, temos que fazer um check-up aqui com aparelhos eletrônicos altamente sofisticados e tecnológicos para conhecer alguma coisinha acerca de nós. Eu soube, não sei se se confirma, que aqui nos Estados Unidos tem um laboratório, se bem entendi a coisa, que faz um exame de DNA da gente, que fica sabendo a nossa história até 200 anos atrás. Alguém até foi um pouquinho mais, além de 2000 anos atrás.
mas é uma máquina. Por certo, deverá ter falhas, mas se verdadeiro, se confirmar, é um grande avanço para o nosso tempo, que poderá até ser perigoso na mão de pessoas inescrupulosas, não é verdade? Mas o nosso Deus nos conhece, meus amados irmãos. A Bíblia Sagrada diz algumas coisas acerca de Deus, que desde antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, olha só, o nosso mundo agora tem cerca de 6 bilhões e 400 milhões de habitantes. Se olharmos para nós, para mim, vamos dizer assim, para cada um, se cada um de nós nos olharmos, nós vamos observar que nós somos menores, infinitamente menores, no meio desse mar de pessoas existentes no mundo, que nós somos infinitamente menores do que um minúsculo grão de areia. Mas, meus irmãos, apesar da nossa pequenez, nós não passamos despercebidos do nosso Deus, aleluia. Ele nos ama igualmente, conhece a todos intimamente. Até me atrevo a dizer que Deus me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia! É por isso que podemos dizer, estamos debaixo da misericórdia de Deus. Por quê? Não sabemos qual será a nossa próxima reação ao futuro da nossa vida, mas Deus já nos conhece a ponto de saber o meu próximo passo, o meu próximo pensamento, a minha próxima atitude, a minha próxima reação. Louvado seja Deus, e Ele pode, por isso, então, me ajudar. Irmãos, vamos combater com muita fé, vamos combater com a ortodoxia teológica, esses pensamentos de que Deus é relativamente onipotente, de que Deus é relativamente onisciente, de que Deus é relativamente sábio. Vamos combater isso. Nosso Deus é tudo isto para nós, para o mundo, para o universo que Ele criou. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho chegado ao final do meu tempo, não cheguei ao final do pensamento, não cheguei ao final da matéria, mas tenho chegado ao final do meu tempo e, com sabedoria, eu quero parar aqui para dar lugar aos meus amados irmãos que vão prosseguir com as suas matérias também. E o meu desejo nessa manhã é que os irmãos possam, ainda que meio abalados e cansados pelos dias que têm passado aqui assentados, mas que os irmãos possam beber nessa fonte inesgotável que Deus está fazendo jorrar para você. Saia daqui com as forças revigoradas, saia daqui com a animação, dizendo para si mesmo, oh meu Deus, eu quero me dedicar mais ao aprendizado da Tua Palavra, eu quero me dedicar mais à pregação da Tua Palavra, ao testemunho do Teu poder aqui na terra. Eu quero ser sábio o suficiente para combater essas heresias que têm surgido no mundo, e eu quero ajudar as pessoas a olharem mais para as coisas espirituais do que para as coisas que se perdem por aqui mesmo. Não sou contra as pessoas enriquecerem, terem propriedades, mas irmãos, não nos esqueçamos. Lembro-me agora, desculpa, mais um minutinho só, de um homem nas Sagradas Escrituras que o Senhor Jesus contou acerca dele. Era um rico fazendeiro que plantou e colheu bastante e amontoou muitos bens. Aí construiu celeiros, entesourou, guardou, botou no cofre todos os seus bens e se assentou lá. Até me parece ver um homem assentado assim numa poltrona bem macia, um chinelo bem confortável no pé, um canudinho estendido lá no copo de refresco. Disse, ó minha alma, come, bebe, regala-te. E aí então o Senhor Jesus, e se nesta noite disserem, louco, o que vais fazer com tantos bens?
O que você vai fazer com tantas coisas que você granjeou, se nesta noite te pedirem a sua alma? Então, irmãos, primeiro as coisas de Deus, depois as nossas próprias necessidades e anseios, sabendo que Deus cuida de nós. Quero terminar pedindo a você dizer, pedindo para você dizer: Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. A bênção do Senhor sobre suas vidas.